Alguns irmãos têm comentado aí comigo, né? Muito legal também a gente poder trocar essa ideia e discordar de várias coisas. Isso faz parte do pacote, é muito importante, né? Para a compreensão do jogo e para o entendimento do jogo. Afinal de contas, somos todos torcedores, nada mais do que isso. Mas o pessoal coloca, Rony, você já está cornetando, porra, uma derrota do Zubeldia, você está cornetando. Irmãos, a questão não é a derrota. Quem me acompanha aí há 5, 6 anos sabe muito bem a minha colocação a respeito disso. A questão não é a derrota, a questão é a forma como acontece a derrota. O que preocupa não é a derrota, é a forma como foi composta essa derrota. E se a gente se lembrar um pouquinho mais, você vem perceber que essa derrota estava parecendo quase iminente. É que a gente não ia esperar que contra o Cuiabá, dentro do Morumbi, com 30 mil pessoas no estádio, ela fosse acontecer. Agora, se você pegar as últimas partidas do São Paulo, você vai ver que alguma coisa que não está certa está acontecendo lá dentro. Uma coisa muito clara, uma coisa, para quem assiste futebol, de fácil percepção, né? Então, repito, a questão não é perder, a questão é a forma como o time perdeu, né? Até porque, como diz um amigo meu com propriedade, o Zubeldia, mesmo não jogando bem, estava conseguindo ganhar, ou seja, não estava perdendo. E dessa vez não teve como mudar esse cenário. Chega uma hora que acontece. E aí eu pergunto para vocês, e vamos esquecer a derrota, jogando o futebol que estava jogando nas últimas partidas, você acha que é o suficiente para ser campeão no final da temporada de alguma coisa? Essa é a questão. Entenderam? Então essa é a colocação. Essa é a preocupação, não tem nada aqui de campanha contra o Zubeldia, esse papo todo. A gente tem alertado o Zubeldia para algumas coisas. Primeira, cuidado com os jogadores do São Paulo. Esses jogadores do São Paulo já derrubaram treinadores e mais treinadores. Vocês sabem disso. Eu não preciso ficar falando. Segunda coisa também, dentro do São Paulo, o treinador tem que cuidar de tudo. Não vai esperar de diretoria, de departamento médico, né? Não vai esperar desses caras de fora do campo que eles apoiem, ajudem em alguma coisa. Eles estão ali para estragar o São Paulo. E isso daí não sou eu que estou falando, é o que acontece lá dentro. Portanto, toda essa responsabilidade redobrada, ela cai sobre o Zubeldia, que tem que cuidar de uma série de coisas. Talvez explique a apatia do Zubeldia na beira do campo nessas últimas partidas. Vocês devem ter notado a mudança de comportamento do Zubeldia, de um cara extremamente ativo, de um cara que inclusive comemorou gol junto com o Luciano, para um cara como nós vimos na quarta-feira. O Zubeldia estava com cara de quem queria que o jogo acabasse logo, né? Então, assim, infelizmente, o São Paulo passa por esse momento, mas, felizmente, através da mão do Zubeldia, porque a única coisa que eu confio no São Paulo é nas mãos do Zubeldia, na mão do treinador, na seriedade do treinador, na competência do treinador, para poder virar novamente essa chave e retomar aquele caminho que ele começou no São Paulo. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, pré-jogo contra o... Só isso a gente tem pela frente. O Vasco numa crise danada, a torcida ameaçando pôr fogo em São Januário hoje, né? Meu irmão Thiago Benedetti já foi para lá. Rogério Tricolor onde for deve estar indo, o nosso Cássio Tricolor na mochila, a galera que vai sempre, o Perrone, a galera tá indo tudo pro Rio de Janeiro. Tudo kamikaze. Esses meus irmãos malucos aí que pegam estrada para acompanhar o nosso querido Tricolor, que legal. Me lembro lá dos áureos tempos que eu tinha 20 anos e viajava aí para tudo quanto é lugar do Brasil atrás de São Paulo. Enfim, partida complicada, né, gente? Vasco da Gama sem o treinador, que ficou acho que 20 dias no cargo, não ganhou um jogo. Meu Deus, hein? Que confusão, sem seus principais jogadores. A torcida fazendo um inferno lá e vai meter fogo hoje lá dentro se o São Paulo ganhar. Então, assim, o clima melhor impossível, né? Para o São Paulo Futebol Clube. Agora é isso, né? Você tem que usar a inteligência para se aproveitar disso. Porque se for entrar na pilha dos caras, aí, meu Deus do céu, aí a casa cai. Nós temos jogadores experientes para enfrentar isso? Nós temos. Nós temos o Lucas, nós temos o Caleri, nós temos o Arboleda, nós temos o Luiz Gustavo. Então, assim, de experiência, né? Não falta absolutamente nada ali. A gente tem qualidade técnica? Creio que com esses jogadores a gente até tem. O que falta, gente, é a atitude, a disposição. Nós estamos assistindo as partidas do Brasileiro aí, os times que estão na frente, você vê uma entrega tática, você vê uma determinação, você vê uma disposição que, pelo amor de Deus,
Tava assistindo Atlético Paranaense e Botafogo essa semana. Pelo amor de Deus, jogo lá e cá. Corrido intenso. Fernandinho com 125 anos correndo o campo inteiro. Só os nossos jogadores têm problema físico, porra. Tem umas coisas que são revoltantes, cara. Azar do Curica que pega o Atlético lá em Curitiba. Então, senhores, se não jogar com intensidade, além da organização, que eu tenho certeza que o Zubeldia sabe fazer, eu não sei o que aconteceu nesses últimos jogos, um time desorganizado, sem atitude, sem vontade, né? Então, assim, com esse pacote, o São Paulo passa pelo Vasco lá com todos esses problemas que tem, né? O São Paulo que possivelmente vem reforçado pelo Alan Franco, não sei se vai entrar, né? Não sei, ele deve manter talvez o Diego e o Arboleda, né? O São Paulo que não conta com o Alisson, que mesmo tendo uma queda do seu futebol, para aquilo que vinha jogando nos últimos jogos, ele ainda continua sendo o melhor cara do meio de campo de São Paulo, né? Prejudicado para mim, por quê? Porque ele, por força ali da questão de meio de campo, ele acabou tendo que ocupar a primeira volância, né? Então a primeira volância exige muito do jogador, além da saída da bola, exige um cara marcador, é diferente do Maia. Você pode ter as críticas que for ao Maia, mas é um cara que marca. O Alisson não é um marcador, né? Aí você pega Alisson, Luiz Gustavo e Nestor, por exemplo, isso aí não funciona, como não funcionou lá com o Internacional, né? Então, assim, aí você pega que nem essa semana, o Alisson, o Galopo e o Michel, não funcionou, porque os caras não têm competência, não têm qualidade para ser titular do São Paulo, para usar a camisa do São Paulo. Então, assim, o Zubeldia está tentando ali, de alguma maneira, arrumar esse meio de campo, arrumar esse time, para ver se ele consegue extrair um pouco mais, principalmente do meio campo, senhores. Eu não vejo a defesa como um problema, apesar do péssimo Igor Vinícius, apesar do 2 vezes péssimo Wellington. Eu não vejo a defesa tanto um problema, como eu não vejo o ataque tanto um problema. Só que é o seguinte, se não tiver ali naquele meio a ligação entre a defesa e o ataque, nós vamos ficar com isso. A zagueirada lá tocando bola para o lado de maneira covarde, repito, porque não sabe o que fazer com a bola. O meio de campo que fica escondido atrás do jogador adversário e o ataque que fica esperando chutão quando vem o chutão. Aí não dá, gente. Existem 2 formas de você fazer essa ligação. A gente está vendo aí na Eurocopa, está vendo aí várias coisas a respeito disso. Existem 2 maneiras de você chegar, ou pelos cantos do campo com seus alas, que o São Paulo não tem mais, se é que um dia teve com esses caras que estão aí, ou com meio de campo criativo. O São Paulo não tem nenhum dos 2. Portanto, a bola fica ali, ó, sendo trocada atrás, até que aperta demais, aperta e vem um chutão para frente para ver se alguém pega. Não dá para jogar desse jeito, né? Existe uma dificuldade muito grande em se criar alguma coisa dessa maneira. Então vamos ver se hoje, baseado naquilo que não funcionou e não deu certo, o Zubeldia possa definitivamente fazer esse time voltar a andar como andava no começo do trabalho dele, né? Repito, a gente vem sem o Alisson, mas temos reforço, hein? Atenção, temos reforço, hein? Michael God of Zaga e Léo Pereba vão jogar. Isso é reforço para nós, né, gente? Se o Caleri não aproveitar, se o Lucas não aproveitar, se o Luciano, que não tem aproveitado nada, não aproveitar disso, vamos ver se eu tô na esquina, né? E tem gente que pede o Léo Pereba de volta. Mas, Rory, Léo Pereba é o Rudiger do futebol sul-americano. É o Rudiger do futebol sul-americano, você quis dizer, né? É o Rudiger, Léo Pereba, que engana todo mundo, enganou São Paulo, enganou, né? O filho do Rogério Ceni. Tem gente que amava, porque ele era o zagueiro construtor. Eu escuto cada uma no futebol. Pergunta para a torcida do Vasco, o zagueiro construtor lá que eles têm, né? Se eles estão satisfeitos com o tal zagueiro construtor. Enfim, vamos ver à noite como é que a coisa vai funcionar, vamos ver à noite como é que a coisa vai andar. Porque o bicho vai pegar em São Januário. Se o Vasco apanha, vai pegar para os vascaínos. Se o São Paulo apanha, vai pegar para os são paulinos também, enfim. São Paulo ganha lá 2-1, jogo difícil por causa da situação, não por causa da questão tática ou técnica. Jogo difícil, abraço especial para os queridos vascaínos lá no Rio de Janeiro, Flávio Correia, o Thiago Correia também. Abração para vocês aí. E que o São Paulo vença no final dessa jornada. Tá bom, meus irmãos? A gente volta depois do jogo para falar da vitória tricolor
na partida de hoje. Grande sábado a todos, Rony Altieri, São Paulo, Reis na área, tamo junto.